Tá gravando. Boa noite, muito bem-vindo, Monge Gensho. Acertei? Certo. Bom demais. Bem-vindo a Um Papo e bem-vindo à sala da oficina, o canal da oficina. De forma bem resumida, assim, para você entender onde é que você está, que você já perguntou, né? Mas ampliar um pouquinho mais. A oficina ela é uma escola virtual de autociência. Eu falo autoconhecimento porque é mais simples para explicar para as pessoas. Mas ela é uma escola virtual de autociência. A autociência é a prática para a produção de autoconhecimento. Ela tem 13 anos, 13 para 14 anos. Acho que esse ano ela faz 14 anos. E eu sou o autor e coordenador da oficina. E as pessoas da internet, os brasileiros, né? Eles encontram meus conteúdos na internet e se interessam. E a oficina tem um ciclo de estudos anual de 10 meses, começa em janeiro e vai até novembro, outubro. E nesse ciclo eu vou explicando como que se faz para praticar autociência. Essas explicações, elas funcionam assim, elas leem um livro e depois elas conversam comigo. E o livro sou eu que escrevo o livro. Então, são vários livros, um por semana elas vão estudando nesse ciclo de estudos. Essa é a atividade principal da oficina. Agora, tem outras coisas também, a gente trabalha, às vezes, autoconhecimento através de análises de filme ou de música, e também converso com pessoas que são do autoconhecimento, e para isso tem esse evento aqui, que é Um Papo, que é para produzir, através da conversa, do diálogo, conteúdo de reflexão para os alunos de autoconhecimento. Então, as pessoas que estão aqui embaixo na lista são alunos. Eles são alguns mais antigos, que eu chamo de veteranos, alguns mais recentes, que eu chamo de calouros. Mas todos estão aí aprendendo a produzir autoconhecimento. Então, a nossa conversa visa colaborar para que eles tenham visões múltiplas sobre a produção de autoconhecimento e sobre pessoas que já trilharam esse caminho, que podem dar testemunhos sobre isso, né, que eles estão muitas vezes começando. É nesse sentido que que a gente chamou você para vir aqui. Agradeço a sua aceitação, né, de estar aqui. É um prazer. Que bom. Essa nossa conversa é para ser uma conversa mesmo, então eu vou conversar com você, eu vou fazer perguntas e às vezes vou te convidar para me fazer perguntas também, para a gente fazer conversa, ter um diálogo, né? E fique à vontade para perguntar também quando você quiser, o que você quiser. Ok? Perfeito. Uhum. Então, Monge, primeira coisa que eu gostaria que você contasse para a gente é do começo da sua jornada, de quando você ainda não tinha um interesse por autoconhecimento, vou usar essa palavra, e o interesse despertou, e aí como é que foi essa caminhada aí para a gente ter uma visualização da sua jornada de autoconhecimento ou espiritual, como queira chamar. Bom, acho que isso começa na infância, né? Eu tive o privilégio de ter um pai muito interessante, com uma biblioteca em casa e que era um estudante de ordens espirituais, né? E então ele me deu uma oportunidade de acesso muito cedo, mas eu ainda tive uma educação cristã, em colégio cristão, e
na verdade, eu nunca me senti confortável com as crenças em deuses que castigam, que premiam, que dão regras para os homens, né? Eu sempre fui altamente cético em relação a isso, desde muito cedo. E quando eu tinha 26 anos, lá em 1973, eu assisti uma palestra de um monge zen budista. E pela primeira vez eu tive a impressão de que não estavam me enrolando, de que havia alguém ali que estava falando alguma coisa a partir de uma experiência, que propunha uma experiência e que não me propunha nenhuma fé. Isso me levou ao Zen, à prática da meditação, à prática do Zazen, que é a meditação sentada, característica do Zen budismo. Eu permaneci nesse caminho como leigo durante muitos anos, até 1992, quando eu fiz votos como leigo e me vinculei a essa escola, a qual eu pertenço hoje, a escola Soto Zen, que representa 90% do Zen no mundo, e que é uma escola de origem chinesa, depois japonesa. Na China chamava-se Kaodong, no Japão chamou-se Zen, e depois adotou essa designação de Soto para se distinguir de outras formas de Zen. E isso me permitiu prosseguir nesse caminho até o ano de 2005, quando eu fui ordenado oficialmente monge zen budista. Aí, então, eu já tinha mais de 50 anos, na realidade tinha quase 60 anos, e tive a oportunidade de ser enviado, então, para os Estados Unidos, primeiro para Mosteiro de Iokoji, na Califórnia, onde fiz um treinamento. Depois, mais tarde, eu fui enviado para o Japão e me internei num mosteiro de, hoje, 800 anos quase de idade. E lá fiz esse treinamento medieval dos monges budistas, dos monges zen budistas, que é considerado realmente um treinamento muito duro. Vocês podem ver facilmente no YouTube, há documentários sobre monastério zen no Japão e a prática monástica, né? E nesta prática há um constante aprofundamento da experiência. O Zen é eminentemente experiencial. Não adianta muita teoria, muitos livros. Na realidade, eles são úteis, mas a verdade só vai se manifestar na ação, na prática real. Na verdade, você pode ler 1000 livros e depois sentar-se para praticar meditação 10 horas por dia e simplesmente achar isso uma tortura terrível e insuportável. Você pode perfeitamente não suportar uma coisa como essa. Esse treinamento, essa forma de treinamento, nós trouxemos para o Brasil. Eu fundei uma organização no Brasil que tem hoje mais de 50 centros espalhados. E nesses centros pratica-se meditação. E também eu realizo retiros nacionais para o qual vão pessoas de todo o país experimentar esse tipo de prática. Eu acabei de fazer um em Brasília, agora no Carnaval. Faz 20 anos que
O carnaval eu sempre passo em retiros espirituais. E irei a Fortaleza agora em abril para a mesma coisa, em junho em Florianópolis. E assim por diante. Nós nos dedicamos a ensinar o Dharma, a sabedoria, e fundamentar isso numa experiência real, física, em que você realmente pratica com seu corpo. E isso muda mentes e capacidades das pessoas. Pode mudar vidas completamente. Hoje mesmo eu falei com uma pessoa que passou quase 20 anos mergulhada em drogas, em crack, em maconha, álcool, e praticamente destruiu a si mesma e a sua vida. E 6 meses atrás ela começou a ouvir os ensinamentos do Zen e conseguiu se libertar de tudo isso. E é comovente ver o fato de que vidas podem ser inteiramente mudadas através do ensinamento e da prática do Zen budismo. Eu acho que isso dá uma boa perspectiva, né, da minha aventura Sim, inicialmente. você me deu vários ingredientes aqui para aprofundamento. Mas imagino que a gente tem ideia de monge de alguém que vive num mosteiro, não foi o seu caso, né? Você imagino que você tenha tido uma vida social coloquial, é Na isso? realidade, eu fiz uma carreira profissional desde muito cedo, né? Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos e eu comecei a trabalhar. Mas quando eu tinha 22 anos, eu já era gerente regional de uma multinacional com 3 estados sob minha responsabilidade. E eu prossegui no mundo dos executivos, do trabalho, e me tornei diretor de empresa já com 26 anos. E quando eu tinha 40 anos, era diretor da maior empresa do sul do país em comunicações. E depois fundei uma empresa de consultoria e durante muitos anos trabalhei como consultor de grandes empresas, empresas de grande porte, empresas líderes continentais. Né? Então eu tive, em certo sentido, o azar de ganhar muito e me perder nesse mundo do poder e do dinheiro. Então, abandonar tudo isso para me tornar monge foi realmente uma grande revolução. E muitos É dos meus, justamente sim, muitos dos possível. meus companheiros daquele tempo, né, quando viram o que eu estava fazendo, eles concluíram que eu havia enlouquecido. Mas hoje eu tenho a impressão de que o certo sou eu e que os loucos são os outros. É isso. Legal. Nesse sentido, você consegue contar para a gente assim se havia e como que era esse conflito entre você entrando, aprofundando no autoconhecimento, no caso no budismo, e uma vida material assim que não era a mesma, né? Como é que as duas coabitavam? Tinha conflito? Consegue falar um Há um pouco disso? conflito natural nesse fato. Se você se dedica a uma prática espiritual, ela conflita com o mundo material, com ela tem pontos de discordância. Né? Por exemplo, vamos comparar a prática de um monge no monastério. Você não tem celular, não tem televisão, não tem jornal, não tem rádio, não tem nenhuma comunicação com o mundo exterior. Você está completamente isolado. Você levanta às 4:30 da manhã e já começa com um período de meditação de 1h30, sentado imóvel de frente para a parede. E
depois todas as coisas que você faz, rituais ou as refeições, que são rituais em si, e o trabalho que você faz em silêncio. Você faz trabalho manual todos os dias e pratica meditação e silêncio. Assim, o tempo se dilata imensamente. Aqueles dias que passam velozmente quando você está no trabalho, num monastério eles demoram muito tempo. Eu conheço muito bem o mundo do trabalho. Uma vez, quando ganhei um prêmio de viajante mais frequente no estado do Rio Grande do Sul, da TAM, e naquele ano eu havia feito 196 viagens de avião, naquela companhia. Então esse é um mundo perfeitamente enlouquecido, um mundo em que você não tem tempo para coisa alguma e está em grande atividade. A vida passa como um relâmpago, você nem a percebe. Você não vê os filhos crescer, você tem problemas de relacionamento, seu casamento pode perfeitamente acabar por causa disso. Porque, afinal de contas, você está mergulhado no mundo do trabalho, no mundo material, de conseguir coisas. O mundo espiritual é completamente diferente, completamente diverso na maneira como você encara cada coisa, na maneira como você fala, no seu ritmo de viver, naquilo que, na maneira como você se alimenta. Então, os seus interesses mudam completamente. E, na realidade, para um monge, fica praticamente inconciliável viver no mundo corporativo. Você pode ter uma atividade para ganhar dinheiro apenas, mas não pode pensar em enriquecer ou ter grandes salários ou ter um tempo extremamente demandado por uma quantidade incrível de atividades. Quando eu era no meu último cargo como executivo, eu tinha 3 secretários. Então, você imagina a quantidade de atividades que tinha que dar conta. E de modo que você acaba trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Não há horário, porque você é demandado para novas atividades. Chega de noite, depois do trabalho, tem um coquetel para ir, tem uma inauguração, tem uma conferência que você tem que comparecer ou fazer. De modo que eu conheço muito bem os dois lados. Mas nos últimos 20 anos em que eu sou monge, e estou vivendo uma vida de monge, esses são os 20 anos mais felizes da minha vida, sem comparação. Nesse Que momento eu legal. tenho 77 anos, né? Aham. E posso olhar para trás e dizer, perdi tempo. Eu posso dizer a mesma coisa sobre a autociência, né? É, eu salvou minha vida, de vez em quando eu falo para os alunos. Porque antes nem vida eu tinha, eu achava que eu tinha. Ah, tem um momento nessa jornada sua, assim, que foi um momento, teve um momento de ruptura e foi muito difícil. Eu tinha pensado uma outra palavra, mas esqueci. Na realidade, foi um processo gradual. Não Hum, houve um momento que eu possa dizer assim, isso foi uma ruptura absoluta, não. Foram havendo múltiplas pequenas rupturas, né? Eu parei de trabalhar completamente só no período da pandemia. Até então eu ainda trabalhava para me sustentar. Só nos últimos anos, né, no período da pandemia,
é que a comunidade passou a subsidiar a minha sobrevivência em um nível muito inferior ao que, por acaso, eu já tive no passado. Aquilo que as pessoas consideram sucesso é o que eu tive no passado. Para mim, aquilo não era sucesso de maneira alguma. Na realidade, agora que eu tenho uma tarefa de publicar meus livros e fazer conferências, ter alunos, e, na verdade, nós temos uma presença bastante significativa no Instagram, por exemplo, nosso braço para pessoas interessadas no budismo, que é a Sobre Budismo, né, gerenciada por um dos meus alunos, tem 700 mil seguidores. Então, nós temos uma presença bastante razoável e uma influência que é realizadora, no sentido de que você está fazendo algo na vida. Como eu explico para os meus alunos, eu estou com uma doença terminal. Essa doença terminal chama-se velhice. Né? E eu posso supor que é provável que nos próximos 10 anos sejam os últimos anos da minha vida. Então há uma certa urgência em fazer as coisas, né? Em escrever, Legal. ensinar, participar da vida para deixar alguma coisa, já que, no meu entender, naquela vida profissional, eu estava desperdiçando meu tempo e minha vida atrás de uma coisa que se esvai com grande facilidade, que é o sucesso financeiro e a fama, que é perdida rapidamente. Entendi. Bacana. Eu vou encerrar aqui, para encerrar aqui a parte, porque eu estou fazendo uma investigação da parte pessoal aqui. Você mora e sempre morou no mesmo lugar? Que lugar é esse? Não, atualmente eu moro em Florianópolis, isso faz 20 anos, né? Mas a maior parte da minha vida eu vivi em Porto Alegre e trabalhei predominantemente em São Paulo. E você é casado, tem filhos? Sim, casei várias vezes nesse tempo. Mas aos últimos 20 anos eu tenho um casamento estável e um filho que tem agora 18 anos. Legal. Porque tem às vezes instrutor que não é casado, então é legal a gente saber porque é diferente, né? Você ser casado e ter filho de você não ser Em casado. geral, os monges zen budistas são casados, mas um bom casamento para um monge é com uma praticante, na realidade com uma quase monja, né? Que se dedica também à mesma atividade. É muito difícil você conviver com uma pessoa que não tem os mesmos valores e interesses que você, se você está vivendo uma vida tão diferente do normal. Entendo. Vou mudar de tópico. Se você quiser saber alguma coisa no âmbito pessoal de mim, pode perguntar. Ok. É justo, né? Perguntei de você. Depois eu leio sua biografia. Tá Vamos bom. aproveitar para falar sobre o Dharma. É, vou começar te perguntando o que é ser monge. O monge ele faz votos de se dedicar aos outros seres, né? E ser monge é essencialmente isso, né? É seguir os votos do Bodhisattva. Os votos do Bodhisattva, que significa ser de compaixão, ser focado na iluminação, são os seres são inumeráveis. Eu faço o voto de libertá-los todos dos seus sofrimentos. O segundo voto é o Dharma é inesgotável. Eu faço o voto
de abrir todas as suas portas e aprendê-lo completamente. As paixões são inesgotáveis também. Eu faço o voto de extingui-las todas. As paixões são, nessa leitura, são a raiva, a ambição, o egoísmo, todas essas coisas que nos levam a esquecer o caminho espiritual, nos deixarmos arrastar pelos sentimentos invasivos. E o último voto é o caminho de Buda. É infinito. Eu faço o voto de percorrê-lo até o fim. Como a gente pode entender, os votos são paradoxalmente impossíveis. É impossível de realizar isso. Então você faz votos impossíveis, tenta cumpri-los ao longo dessa e de muitas vidas, sem esmorecer. Essa é a promessa do Bodhisattva. E isso é aquilo com que um monge se compromete. Abdicar de si mesmo para se dedicar aos outros. E os outros aí inclui todos os seres. Não são só os seres humanos. São todos os seres. Entendi. O voto do Bodhisattva é uma coisa que está escrita em algum lugar? Sim, sim. É fácil de encontrar. Basta colocar no Google os votos do Bodhisattva. Legal. Se você quiser ouvir explicações sobre essas coisas mais extensas, no canal Zen Budismo por Monge Gensho, no YouTube, tem quase 700 vídeos já gravados explicando coisas. Legal. Eu já ouvi bastante e também às vezes eu escuto no Spotify, que é melhor porque você pode escutar sem precisar ficar assistindo o vídeo. Uhum. Você disse que seu começo de interesse por autoconhecimento veio através de interesse por religião, mas você achou a religião dogmática e daí você assistiu uma palestra de um monge budista e você percebeu que aquela que era a sua praia, porque o dogmatismo não ia resolver, não ia te entregar o que você estava querendo encontrar. Então a pergunta é, o que você estava querendo encontrar? Não sei. Simplesmente havia uma inquietação, né? E acho que essa inquietação é humana. Os seres humanos querem procurar sentido para suas vidas, sentido para suas existências. Eles sentem algo como, não pode ser só isso. Me levanto, como, depois vou no banheiro. O que eu sou? Uma fábrica de estrume? É isso, né? Então você quer saber o que mais, se tem sentido sua existência. A resposta do Zen é bastante interessante. Não tem sentido. A existência não tem sentido. Você é um fenômeno no universo. Você se manifestou assim como as formigas, as baratas, os mosquitos, os pássaros, os peixes. Você é uma manifestação da vida. A verdadeira pergunta não é qual é o sentido da minha existência, é já que eu estou aqui, como eu dou sentido à minha existência? Como é que eu faço que a minha existência tenha sentido e valor? Essa é a verdadeira pergunta. Então, achar que temos uma missão, ou que alguém nos mandou para cá com alguma ideia, que somos importantes, ou que somos reencarnações de um sacerdote egípcio, de uma rainha do passado, qualquer coisa assim, não passam dos sonhos de grandeza tão comuns aos seres humanos. Na realidade, nós não somos importantes. A questão é, você pode fazer da sua vida alguma coisa com sentido? Se você pode, então é para isso que você tem que se esforçar, porque ninguém vai lhe dar nada.
Do ponto de vista do Zen, não existem seres sobrenaturais lá fora para nos ajudar. Não existem deuses para ajudar você. Não existem demônios para tentar você, nem anjos para lhe proteger. Não é isto. Você está aqui, na verdade, só e desimportante. Você vai morrer, seu corpo vai se transformar em pó, vai ser adubo na terra, você será completamente esquecido. Daqui a 100 anos, depois da sua morte, seus descendentes não se lembrarão do seu nome. E isso é fácil de perceber. Eu disse isso numa palestra em João Pessoa, uns anos atrás, e isso começou a pulular na internet. Né? Basta perguntar para uma pessoa, me diga o nome de seus bisavós, são 8, e ninguém sabe o nome de todos os seus bisavós. Uhum. Assim como nós não sabemos o nome dos nossos bisavós, os nossos descendentes, nossos próprios bisnetos, não lembrarão nem do nosso nome. Quem sabe das nossas vidas, das nossas humilhações, vitórias, etc. Tudo o que nos acontece, na verdade, é desimportante. Ninguém vai se lembrar. Deixa eu colocar em outras palavras para ver se é assim. O meu nascimento, o seu nascimento, o nascimento de qualquer ser que nasce é um acaso. A partir do momento que nasceu, você é um ser vivente. E aí você pode dar um sentido a essa sua vida, ou você pode dar algum sentido a essa sua vida uma vez que você é um ser vivo. Mas o motivo de você não tem um motivo para você ter nascido. Aconteceu. É isso? Sim, não tem motivo nenhum. Você é um evento igual ao surgimento de uma tainha no mar aqui em Florianópolis. Milhares de tainhas que são pescadas e que nós dizemos, pescaram 10 toneladas de tainhas. Elas foram arrastadas até a praia e deixadas morrer asfixiadas. Posso fazer outra Coisa que os pergunta? homens fazem, né? Mas, na realidade, que relevância teve a vida de cada tainha? No fundo, é a mesma coisa com você. Se você não fizer nada, a sua relevância, em termos universais, próxima de zero. Mas existe uma diferença entre, assim, não existe e não sei. É diferente. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer é assim, a gente pode assumir que, assim, não existe um motivo para você nascer. Isso é uma assunção, a gente assume isso. E parte daí. Ou eu posso também assumir que, assim, talvez exista, mas é desconhecido. É a mesma coisa para você? Não, não é a mesma coisa. Para nós, não existe nenhuma razão essencial além dos impulsos kármicos que deixamos e que permanecem no universo. De certa maneira, nós somos desimportantes. De outra maneira e de outra perspectiva, nós somos extremamente relevantes. Porque, assim como eu disse que você será esquecido, também se você atirar uma pedra ali no mar, muda a configuração das ondas para toda a eternidade. Assim como na matemática do caos nós aprendemos que o bater de asas de uma borboleta pode provocar um furacão em outro continente, assim como pequenos eventos são relevantes, de um lado nós somos desimportantes, de outro lado nós mudamos toda a configuração do universo. Então somos insignificantes de um lado e incrivelmente poderosos de outro. A questão é o que você faz com isso. Mas eu vou. Tudo aqui está baseado em mero raciocínio.
em mera não conformidade com crenças. É claro que se alguém tem uma crença ou uma fé, esse é um problema dele, né? É muito óbvio que a humanidade se socorreu de muitas fés para se socorrer da sua percepção da sua insignificância. E assim cria-se crenças do tipo: eu sou um filho de uma divindade, eu sou cópia de uma divindade, criado à sua imagem e semelhança, eu tenho um destino, eu tenho uma missão, qualquer coisa que me dê importância. Um amigo meu que estava fazendo um estudo a respeito de deuses contou 18.000 deuses. A humanidade não para de inventar novas fantasias para se socorrer da sua angústia existencial. Essa é que é a verdade. Eu entendo. Eu não estou discordando disso, eu estou pegando uma questão de lógica mesmo. Eu vou fazer um exemplo análogo e talvez você entenda. Eu te pergunto assim, o que tem dentro da geladeira? Aí você diz assim, dentro da geladeira tem leite. Beleza. Aí se você está afirmando que tem leite dentro da geladeira, é porque você sabe que tem. Senão você diria, não sei. Aí você te perguntar o oposto. Eu pergunto a mesma pergunta. O que tem dentro da geladeira? Aí você diz assim, não tem nada dentro da geladeira. Para você dizer que não tem nada dentro da geladeira é porque você sabe que não tem nada. Porque senão você também diria não sei. Então, usando essa mesma lógica, a gente pergunta assim, por que que alguém nasce? Aí você pode dizer assim, não tem motivo. É uma resposta. Agora, dizer assim, não sei o motivo, é outra resposta, ou é a mesma? Porque se eu afirmo assim, não tem motivo, é porque eu sei que não tem motivo. E se eu sei que não tem motivo, eu tenho que ser capaz de explicar por que Basta não você tem. abrir os olhos e olhar o universo em volta. Que Como motivo assim? tem para nós estarmos em um planeta muito pequeno, que gira em volta de uma estrela de quinta grandeza, no terço exterior da Via Láctea, que tem aí por volta de 200 bilhões de estrelas, num imenso espaço vazio? Nós somos um acidentalismo cósmico. É claro que nós queríamos acreditar que éramos alguma coisa mais relevante. E isso é a própria história da humanidade. Ela acreditava que nós éramos o centro do universo e tudo girava em volta de nós. Depois fomos perceber que não era verdade, que nós girávamos em volta do Sol. Mas ainda éramos o centro do universo. Nós só fomos descobrir que haviam outras galáxias mesmo na década de 1930, não faz nem 100 anos. É muito recente o fato do homem começar a perceber sua insignificância em termos universais. Muito, muito. Imagine, nós agora sabemos que há trilhões de galáxias. O que é isso? Cada uma com 100, 200, 400 bilhões de estrelas, com enorme quantidade de planetas, a maioria deles desabitados. O universo está pouco se importando com a nossa existência. Se o planeta Terra desaparecer amanhã em qualquer acidentalismo cósmico, o universo nem percebe. Agora é que nós estamos nos dando conta disso. Antes, nós sempre achamos que éramos importantes. Tanto que os nossos mitos religiosos fazem do homem o centro, fazem da Terra algo especial. Mas esses são os mitos. Nós nos socorremos desses mitos porque achamos difícil encarar a nossa insignificância. Mas o Zen budismo
quer que você olhe essa realidade de frente. E ele está propondo isso há 2.500 anos. Não é uma coisa de agora. Mas ainda assim, não, a resposta pode ser não sei. Você pode dizer agnóstico, né? Eu não sei sobre qualquer coisa, mas você vai dizer o quê? Eu não sei se nós somos importantes? Você pode tentar Não, acreditar nisso, mas os fatos em volta não suportam essa hipótese. não, mas quando eu digo eu não sei, eu não estou acreditando, eu estou deixando em aberto, eu estou dizendo que eu não sei. Eu não sei Você a não sabe resposta. qual resposta você não sabe. Eu não sei a resposta. Existe um motivo para o nascimento? Não sei. Pode ser, pode não ser. Motivo, é evidente que existem motivos, né? Porque não existem efeitos sem causa. Então, há causas pregressas para que tenha ocorrido um determinado evento, mas isso não faz do ser humano algo importante. Tudo bem. Isso aí não me incomoda. O que eu estou querendo questionar é que a resposta pode ser não sei. A resposta é eu não sei sobre o que você tem que dizer, eu não sei qual coisa. Eu não sei se a Por existência que do ser humano é importante ou não. não? A Não, resposta é sobre o nascimento. Por que que um ser nasce? Tem um a motivo? cal, a Não cal, sei. basta você estudar a evolução, a antropologia, o que aconteceu. Você, 2,5 bilhões de anos atrás, era provavelmente um ser unicelular, não é? O seu antepassado mais remoto. E a complexidade foi aumentando. 66 milhões de anos atrás, quando aconteceu a grande catástrofe de extinção dos dinossauros, dos répteis, isso foi um momento determinante. Mas quem era seu antepassado nessa época? Seu antepassado biológico, do qual você descende? Um ser quadrúpede mamífero, pequeno, que sobreviveu à catástrofe. Foi isso que aconteceu. Desses 66 milhões de anos para cá, grandes seres do tamanho dos dinossauros jamais existiram novamente. Os maiores seres de hoje, né, elefantes ou baleias azuis, são pequenos em comparação com o que aconteceu no passado. Você é um acidentalismo de sobrevivência. Isso é o que o nosso conhecimento nos revela. Agora, querer acreditar que esse nascimento tem uma significância é uma coisa. O fato de que há uma causa para ele, é evidente que há causas, porque não há efeito sem causa. Mas essa causa não é nada espetacular. Como eu disse, é simplesmente a continuação de uma coisa que aconteceu 2,5 bilhões de anos atrás, o surgimento de vida na Terra, que parece que surge nas condições mais inóspitas, como nos extremófilos dentro dos oceanos. Surgem. A vida surge Entendi. como um acidente. Não é? Por isso Entendi. nós Então temos bilhões de formas de vida. E você é só mais uma. entendi. A sua oposição não é contra a causalidade, é contra a importância. É isso. Exatamente. Beleza. Causalidade Então é uma evidência, né? Não há efeito sem causa. ficou esclarecido. Então, eu vou seguir aqui. Eu quero te fazer essa pergunta antes de ir para as outras do budismo. Qual o assunto que mais te interessa? O Dharma, né? Como o foco de Buda é como diminuir o sofrimento. Quando o Buda começa a ensinar, o primeiro ensinamento dele é a vida é insatisfatória, cheia de altos e baixos. Tem saúde um dia, tem doença no outro.
tem as mais variadas diferenças: amor, dor de cotovelo, crescimento, nascimento, morte. A vida é instável, a todo momento subindo e descendo. Ela é cíclica. Em sânscrito, dukkha. A vida é dukkha, a vida é cíclica. Sobe e desce. Isso faz com que naturalmente você sofra. Porque não há estabilidade na vida. A pergunta é: como podemos eliminar o sofrimento, sabendo que a vida é assim? Existe uma causa para isso, não é? Se existe sofrimento, existe uma causa. Se existe uma causa, ela pode ser removida. Como? Compreendendo profundamente a impermanência, tendo uma perspectiva iluminada, uma visão clara sobre a vida e sobre como lidar com ela, para diminuir o sofrimento. E isso pode levar você à felicidade. A vida comum é a vida do samsara. Samsara significa perambulação. Perambulamos pelo mundo procurando a felicidade. Num novo amor, num novo carro, numa nova casa, num novo emprego, em alguma coisa. Procuramos a felicidade perambulando. Mas jamais a encontramos, porque ela não é estável. Você procura estabilidade num mundo em que as coisas são naturalmente instáveis. Mas existe um mundo chamado Nirvana. É o mesmo mundo em que nós estamos. É o mesmo mundo de perambulação. Mas Nirvana significa sem fogo, sem apego, sem sede, sem ventos. Nir é uma partícula negativa. Vana é fogo. Nirvana significa fogo extinto. Se o fogo das suas paixões, se o fogo das suas paixões não ia saber dessa. Adorei descobrir isso. Eu nunca tinha sabido que Nir era negativo e Vana era... Desculpa te interromper. Fogo. Prossiga. Fogo extinto. Então, Nirvana, fogo extinto. Se o fogo das paixões internas, dos desejos, diminui, toda a sua frustração também diminui. Suas expectativas diminuem. Se você aprende a aceitar a vida tal como ela é e compreender tudo com clareza, então o sofrimento se esvai e toda a agonia desaparece. Toda agonia e sofrimento desaparece para aquele que compreende perfeitamente essa questão de que o sofrimento é criado nas nossas mentes. Então, o que é o Zen? É uma prática para que você obtenha clareza e lucidez sobre a vida e para que você possa extinguir seu sofrimento e dos outros. O sofrimento é causado pelo fato de vivermos em samsara, perambulando procurando a felicidade. Nirvana é a maneira de encontrar essa felicidade e tranquilidade através da extinção das suas paixões. É isto. Diga. Para a gente entrar um pouco no Zen, e eu também ter uma ideia de uma diferenciação que aconteceu aí. Antes tinha o Zen, e aí depois colocou o Soto Zen, que você que contou isso para a gente. Por que entrou o Soto Zen para diferenciar o Zen do Soto Zen? Porque surgiram diferentes escolas do Zen. Né? Surgiu a escola Rinzai, surgiu a escola Obaku, Umon. A maioria dessas escolas se extinguiu com o tempo, desapareceu. Mas para distinguirmos uma de outra, nós demos nomes a elas. Normalmente o nome dos seus de eminentes mestres daquelas escolas. Por exemplo, a escola Rinzai
Tem esse nome porque o seu mestre foi chamado de Rinzai. A escola Soto, normalmente, porque So é de um mestre, To é de outro. Grandes mestres da escola. Para E no nível distinguir de ensino, uma maneira de praticar de outra. Não isso, propriamente da nesse nível aí teoria da em si, maneira, mas a nesse nível maneira da de maneira praticar. de praticar, nesse nível aí da maneira de praticar, o Soto se distingue de que forma? O que ele é diferente dos outros Zens? O Soto é concentrado num amadurecimento gradual do aluno, através, enfatizando a prática da meditação sentada, com uma meditação com o nome de Zazen, né, meditação sentada. A técnica principal é Shikantaza, apenas sentar-se, sem nada ambicionar, sem desejar, sem procurar alcançar nada. Então, na escola Soto, senta-se de frente para a parede. Na escola Rinzai, por exemplo, Ela, senta-se voltado para a sala. Né? São diferenças de métodos e se usa na escola Rinzai koans, problemas paradoxais que são dados para o aluno para ele tentar resolver. Na escola Soto aquele, não se usa isso praticamente, é apenas um uso episódico. Diga. aquele, aquele templo Zen que tem ali na Liberdade, em São Paulo, ele é Soto Zen? Só tem Soto na América Latina, não tem Ah, outras escolas. Em eu todo, já, em eu fui todo, então, em todo o Ocidente, a escola Soto é altamente predominante, no Japão também. eu já fiz, uma vez eu fiz a Zen lá, nesse templo aí da Liberdade. Eu lembro de eu perguntar algum monge que estava lá, assim, né, se ia ter palestra, alguma coisa, e ele me disse assim que não, eles só praticavam o Zazen mesmo. É assim? Eu sou um professor ocidental. E os ocidentais querem muitas explicações. É o que eu estou fazendo agora, né? Estou aí Aham. explicando. Porque eu sou um professor ocidental. A tradição no Ocidente é cale a boca, sente ali de frente para a parede e mergulhe dentro de você mesmo. É uma abordagem mais experiencial e na qual as explicações são deixadas de lado, antes que o aluno se perca nos seus múltiplos pensamentos, né? E na sua mente discriminativa e cheia de opiniões. Isso é considerado um erro na prática oriental. Mas é muito difícil de explicar isso para ocidentais. Por isso você foi lá no Bushinji, sentou, não tinha explicação nenhuma, você foi embora. E não voltou. Porque Mas eu lá é uma entendi. prática mais próxima do uma prática mais próxima da tradição japonesa. Eu Se um dia fui você monge de lá conhecer, do Bushinji também, durante um dia um bom você, tempo. Diga. se um dia você conhecer a oficina, você vai perceber que ela tem muita coisa zen, assim. Ah, eu assisti o filme Zen e outros alunos aqui também assistiram. É, Que é a esse, biografia do mestre fundador da Soto Zen no Japão, lá por é Soto 1200. Zen. Ah, Sim, esse é da Soto Zen, ele é mestre da minha linhagem. De Buda até mim tem 95 nomes. Ele é o 52º. uma pergunta que, assim, pessoas devem se perguntar, então eu vou fazer para você. Por que que tem vários budismos? Porque tem o budismo Zen, tem várias Porque as denominações, não pessoas são sei se... diferentes. As pessoas são diferentes, né? Muitas pessoas não querem uma prática como a do Soto Zen, a maioria não quer. A prática mais popular no Oriente mesmo é a prática devocional, que as pessoas vão aos templos e fazem pedidos para Buda, uma prática supersticiosa.
Então, essa prática devocional para o Zen é sem sentido, não é um ensinamento de Buda. Mas as pessoas querem esse consolo, tá tudo bem. Mas aí não é diferente de você ser devoto de um santo católico e fazer promessas para ele ou pedidos, né? É a prática devocional. Para muitas pessoas, essa é a prática possível dentro do estágio em que as suas mentes estão. A prática do Zen sempre e historicamente ficou restrita a poucos alunos, né? Poucos seguidores de cada mestre. E isso é o que os mestres sempre desejaram, ter um bom discípulo. Que eles são poucos, é verdade, mas nós nunca ambicionamos encher um templo com milhares de pessoas. Nós temos mais de 50 centros. Dificilmente você vai entrar num centro e vai ver mais do que 20 pessoas praticando meditação ao mesmo tempo. Isso é muito raro. Porque esse é um verdadeiro trabalho que uma pessoa tem que fazer sobre si mesma. Não é uma coisa que venha pronta como uma bênção de lugar algum. É você que é responsável por resolver seus sofrimentos. Não há ninguém lá fora para nos ajudar. Entendo. Me diga uma coisa, Ah, já são 9 horas, quantos minutos nós temos ainda? é você que me diga. Hum. Minha única preocupação hoje, sinceramente, é que às 9h45 começa o Jogo do Brasil. Mas mesmo assim. Eu não tinha a menor ideia disso. Vamos E estabelecer você, um tempo, então. Vamos terminar às 9h20, ok? tá ok. Você quer me fazer alguma pergunta sobre, sei lá, a Não, meu oficina e. interesse é falar sobre o Dharma. As informações sobre vocês eu posso facilmente reunir através do chat GPT. Tá bom. Então vamos ao Dharma, que é o seu assunto preferido, certo? Certo. O que é o Dharma, vai? Você já falou, mas fala de novo, por favor. O Dharma é a lei ou a sabedoria em sânscrito, né? É uma palavra que tem esse significado. Então, nós podemos dizer que a doutrina, né? A sabedoria do Zen é essa que eu estou falando. Eu sei que ela é árida. Nós contamos até uma história de que um monge vai visitar um mestre Zen e pede a ele: o que o senhor pode me dar? E o mestre Zen: eu gostaria muito no Dharma de lhe dar alguma coisa, mas só tem uma bola de ferro incandescente para ser engolida. Essa bola de ferro incandescente é principalmente o fato da declaração no Zen de que o eu, e é uma declaração do budismo também, que é a declaração de que o eu é uma construção, que nós não temos um eu pessoal. Essa identidade a que nos agarramos e que queremos que sobreviva à nossa morte não passa de um produto da operação da nossa mente. Como ela percebe momentos de consciência e os liga um atrás do outro, através do liame da memória, você tem a sensação de que existe. Por isso, quando você perde a memória, acorda numa cama de hospital com amnésia, e alguém lhe pergunta quem é você, você não sabe. Porque você só sabe quem é se tiver memória da sua vida anterior. É a memória que une os fotogramas de consciência, como num filme. Você vê um filme, são 24 quadros por segundo, eles lhe dão passados em sucessão, lhe dão a ilusão de movimento, lhe contam uma história. Mas um quadro, sozinho, não significa muito. Você tem a sua vida da mesma forma que um filme. Uma sucessão de momentos de consciência que você liga
com a memória, e por isso você tem a sensação de que tem uma identidade, mas essa identidade não passa de uma construção. É como vestir uma fantasia para ir a um baile à fantasia. Você entra no baile à fantasia se usar a fantasia. Aí você vive a vida da fantasia, volta para casa, tira a fantasia, pendura num cabide. Se você olhar para o cabide com a fantasia e disser ali estou eu, você está muito enganado. Porque aquele eu da fantasia só existiu no baile. A vida é um baile aqui nessa analogia. Você veste uma identidade e transita na vida. Eu estou usando uma identidade construída, a de Monge Gensho. O nome me foi dado para o meu mestre, eu assumi determinados papéis, sou missionário oficial da Sotoshu na América Latina, então recebi títulos, uso roupas, mas as roupas são como uma fantasia. O nome também é uma construção. Toda a minha identidade não passa de uma construção. Nós pensamos que ela é real. E destruir isso, essa noção de uma identidade, é muito difícil. Mas se nós nos livramos dessa ilusão, todo o medo de morrer, por exemplo, desaparece. De repente, o mundo é brilhante e valioso. E a vida é feliz. Porque você não está arrastando seu eu e as necessidades e apegos do seu eu junto com você. Então eu posso dizer que o sofrimento advém do indivíduo acreditar que ele é o que ele acredita. Sim, em grande parte. Por isso, quando o Buda se ilumina, ele diz para o seu eu: tu não me enganarás mais. E eu tenho a Terra como testemunha, não é? Sim. Por que ele diz, e eu tenho a Terra como testemunha? Porque não tem nenhuma outra testemunha. O Dharma, então, o aluno, vamos usar a palavra assim, aluno, é o aluno praticando se livrar do equívoco de acreditar que ele é esse eu pessoal que ele acredita que é. Essa é uma das primeiras constatações do budismo. E ela é essencial. Nós chamamos de doutrina do não-eu. Não há um eu verdadeiro e sólido em coisa alguma no universo. Nem em você, nem em nada. Todas as coisas não passam de interconectadas e interrelacionadas, e elas existem porque outra coisa existe. Você só as percebe em função das suas interrelações. Você só mede coisas ou sabe coisas através das suas interrelações. Assim como acontece na física, na química, em tudo. Se você fizer qualquer teste, você tem que usar uma medição. A medição é uma relação entre uma coisa e outra. Se não houver com que se relacionar, não há verdadeira existência de coisa alguma. Sendo que a gente só tem mais 10 minutos, eu vou te fazer um chamado assim para síntese, ou ir para o mais importante. De vez em quando eu falo assim para os meus alunos que a gente deveria ter uma matéria na escola que se chama sofrimentês.
Porque ninguém ensina pra gente sobre o sofrimento. A gente começa a sofrer, não sabe de onde veio, por que veio e tal, mas está sofrendo. E eu entendo que o budismo é uma espécie de sofrimentez. O cara vai estudar o budismo e acaba entendendo o sofrimento, por que o sofrimento está acontecendo, o que ele está ali e tal. E sendo você um instrutor do Dharma e professor que vai ajudar a pessoa a entender o sofrimento, lidar melhor com o sofrimento e possivelmente parar de sofrer e começar a entrar na felicidade, né? Qual seria a prática ou a prática mais importante que esse aluno deveria praticar e como que ele praticaria isso? A primeira de todas as coisas é a compreensão correta. Nós precisamos compreender essas coisas que eu estava explicando profundamente. Abandonar as ilusões, fantasias e mitos. Muitas vezes eu digo que o Zen, na realidade, não é uma religião em si, ou uma crença, mas um método de destruição das crenças. Quando você vem para o Zen, está agarrado em muitas coisas. E a missão de um professor do Zen é tirar a bengala que você estava usando, puxar o tapete debaixo dos seus pés e ir despindo você de todas as coisas às quais se agarra. Isso pode ser muito difícil, mas é o verdadeiro caminho da libertação, porque normalmente nós queremos escapar do sofrimento através de alguma crença consoladora, mesmo que ela seja uma mentira. Porque a verdade em si, ela é muito nua, muito crua. E nós optamos sempre por nos agarrar aos mitos, sendo que os mitos muitas vezes são metáforas e servem para dar ensinamentos. É verdadeiro isso. Só que a maioria das pessoas acredita que os mitos são verdades. E quando acreditamos que os mitos são verdades, nós nos perdemos nas crenças. Os mitos são metáforas. Podem nos ajudar a entender a nossa conduta, inclusive a nossa conduta cultural. Nós podemos prestar atenção nos mitos fundadores do Brasil, nossos heróis míticos. Nossos heróis míticos não são heróis idealistas. Os nossos heróis míticos são Macunaíma, Pedro Malazarte, Saci Pererê. Na realidade, trapaceiros. Uhum. E isso são os heróis míticos da cultura brasileira. Não admira que os nossos líderes se comportem de tal maneira, né? Se comportam de acordo com os nossos mitos, e nós, como cultura, perdoamos todos eles. Não importa o que eles façam. Nós os reelegemos, nós perdoamos tudo, porque os nossos mitos fundadores são tais como eles, né? Nós não procuramos heróis, homens honestos, idealistas. Não é isto. Não é? Veja, a cultura americana, por exemplo, é uma cultura em que se privilegia o ganhador, aquele que é o winner. E quando se quer insultar alguém, a gente chama de loser, perdedor. Então, alguém que é ganhador, mesmo que seja tecnicamente um mafioso, é perdoado. Pode ser eleito, não importa. Porque não está se procurando idealista, está se procurando um ganhador. É o que nós vemos hoje mesmo. Então, também nossos mitos não são a favor do... Não distinguimos as coisas em certas e erradas. Os julgamentos no Brasil são estéticos. Por isso,
ganhar um jogo de futebol com um gol discutível, né? Pode dar muitos embates e discussões, mas você é vitorioso. Não Teve um importa que outro o dia gol, entre. não importa que o gol foi roubado, né? Isso não importa, porque o nosso julgamento é estético. A questão é se é bonito ou é feio. Por isso, os pais brasileiros, quando uma criança faz uma coisa errada, não dizem isto é errado. Eles dizem isso é feio. Isso expressa muito da nossa cultura. Interessante. Agora, Monge, sim, continua. Pode terminar o seu raciocínio. é, o que eu queria dizer é que se nós queremos nos libertar, precisamos de compreensão de todos os mecanismos e, em segundo lugar, para que nossa mente ganhe lucidez e clareza, nós temos que aprender a praticar meditação. Então, o centro da prática do Zen é a meditação. Essa é a coisa mais importante de todas. Então, eu me concentro na nossa organização, o Daisen, em ter dois grandes pilares, né? Tem três na realidade. O primeiro pilar é o ensinamento, o segundo é a prática da meditação, o terceiro é a comunidade. Viver em comunidade é muito importante, porque o atrito na comunidade ajuda você a se aperfeiçoar. Então, essas três coisas, que são igualmente valiosas entre si, não há uma que seja superior à outra, tem que existir para que um caminho espiritual esteja completo. Ótimo, valeu. Essas três coisas aí, ela aparece em muitos outros lugares, mesmo não sendo budismo. É interessante. O budismo é muito mais influente do que a gente normalmente pensa, porque ele surgiu 2.500 anos atrás e, por exemplo, toda a cultura ocidental monástica foi influenciada pela experiência budista, que antecede em 1000 anos a regra de São Bento, por exemplo, que é a primeira regra monástica católica e que é impressionantemente semelhante à prática monástica budista. Acontece que Alexandre o Grande, em 308 a.C., invadiu a Índia. E a Índia teve três grandes reinos hindu-gregos que duraram uns 200 anos. Assim como os reis Ptolomeus, descendentes de um general grego, durante 300 anos dominaram o Egito, até Cleópatra, que era grega. Então, assim também esses reinos indo-gregos foram muito importantes no oeste da Índia. E há muito contato entre a filosofia grega e o budismo. Nós podemos ver isso, essa influência flagrante na corrente estoica, por exemplo, de Zenão e Ó, Sêneca e Marco Aurélio. Então, essa influência do budismo na cultura ocidental através da filosofia grega é muito mais extensa do que é ensinado nas nossas universidades. A gente tem que perceber, no oeste da Índia falava-se grego durante aquele período e no tempo de Cristo, em todo o Oriente Médio, a língua da cultura era o grego. Por isso os evangelhos cristãos foram todos os quatro escritos em grego. E se nós percebermos isso, aí nós vamos entender o tamanho da influência da cultura budista em toda a cultura ocidental, que é esquecida. Parece que só existe Grécia e Roma, em termos de cultura. Queria te dizer que essa não é a primeira vez que eu te entrevisto. Ai, interessante.
Ah, lembra da época do Orkut? Sim. Na época do Orkut, tinha um amigo que na Orkut tudo se montava comunidade, né? Uhum. Espirrou, vira comunidade, né? Eles criavam um nome, né? Aí um rapaz montou uma comunidade chamada Caneca na Rede. Lembra dessa comunidade? Não lembro. Chamava Caneca na Rede porque o Jô Soares entrevistava, o Jô Soares tinha aquela caneca, era o auge do Jô Sim. Soares naquela época. E ele inventou a tal da Caneca na Rede. E a gente levava pessoas lá no Orkut, no Caneca na Rede, para conversar. Entre essas pessoas que foram lá na Caneca na Rede, na época do Orkut, você foi uma dessas pessoas e eu era o entrevistador. Muito interessante. Eu não era monge ainda? Acho que não, né? Já era, já era, Já era? Uhum. já, Então já foi era. depois do ano 2000. Já tinha o título, eu acho. Uhum. Enfim, acho que já tinha o título, sim. Tá bem. Bom, nosso Mas tempo foi. era, Uhum. era entrevista por texto, né? Eu fazia pergunta escrevendo, você ia lá e escrevia Ah, embaixo e tal. muito interessante. Essa foi a segunda vez. Aí quando meus alunos, um dos meus alunos que cuida de fazer as entrevistas, né? Foi a Luciana que entrou em contato com você. Aí sugeriram você, eu falei, segunda vez, né? Vamos ver. Muito interessante. Vamos, Mas é uma, foi um grande prazer participar junto com vocês e ter essas pessoas interessadas ouvindo, né? E nosso tempo se esgotou, né? E eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade de falar sobre o Dharma. igualmente. Você conhece uma pessoa que chama Luiz Ricardo Berezovski? De Joinville, sim. Ele é Deve ser. coordenador de um dos nossos grupos. Ah, então eu vou ler aqui a mensagem dele para encerrar, te agradeço também. Mas Uhum. acho que eu ia ler na abertura e esqueci. Eu vou ler aqui no encerramento porque achei tão bacana. Aí ele falou: Oi, Ferrari, tudo bem? Cara, acompanho o seu trabalho aqui no Telegram há bastante tempo. Muito bacana o seu convite para Monge Genzo Gensho. Roshi. Ele escreveu o seu nome inteiro. Monge Gensho Roshi para uma conversa. Sou zen budista e aluno de Monge Gensho. E jamais imaginei que o sensei poderia estar participando com vocês. Muito bom. Infelizmente, hoje não poderei participar, uma pena, mas queria deixar aqui meus parabéns por convidar um mestre tão admirado por muitos. Então dá para perceber o apreço dele aí, que deve ser de muitos. Desejo um bate-papo iluminado a todos vocês. Abraço. Nesse momento ele deve estar ouvindo a gravação no dia de amanhã e falar: o Ferrari leu o meu post. Muito obrigado, Então, Ferrari. isso, que foi bastante bacana o papo, agradeço igualmente e disponha, tá? Obrigado. Grato. Achou. Boa noite a todos. Boa noite.